a sua terra. Segunda coisa que a gente vê ainda nesse versículo 4. O povo de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs em pé no meio deles. A outra ação, a oração, o jejum, levou o povo a se reunir e levou o povo para o templo. O povo que andava muito afastado da casa do Senhor, agora se reúne no templo. E o rei Josafá estava lá com eles. Agora, dá uma olhadinha no versículo 13 aí. Todos os homens de Judá, juntamente com suas esposas e seus filhos, até aqueles de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Você consegue imaginar isso, querido? O exército estava reunido, o rei estava reunido, o povo estava reunido, as famílias estavam reunidas, em pé, porque não havia lugar para assentar, porque eles estavam na parte nova do templo. O templo tinha sido, estava agora sendo reconstruído novamente. Então não havia lugar para sentar. E aquele povo com criança, aquelas mães com suas crianças de colo, amamentando aquelas crianças, aquelas mães largaram o aconchego da sua casa, o conforto dos seus lares, e elas acompanharam os seus maridos, os seus esposos, com suas crianças, ali, clamando, homens, mulheres, crianças, reis, soldados, todos, porque a sua nação estava sendo atacada pelo inimigo. Amados, a família precisa se reunir em oração para que possamos não deixar que esse exército de demônios que está querendo invadir a casa das famílias para destruir as famílias. As famílias precisam se reunir, as crianças precisam aprender a orar, clamar, porque esse exército que nós estamos enfrentando como igreja, irmãos, é um exército poderosíssimo. E se não for pela oração, pelo jejum e pela comunhão entre os irmãos, entre as pessoas, entre a família, Satanás vai vencer. Infelizmente, Satanás vai vencer. Josafá, ele sabia que naquele momento as suas armas de guerra não ia resolver. Queridos, há momentos na nossa vida que nós sabemos que não adianta você ter um bom conhecimento bíblico, não adianta você ter um grande conhecimento profissional, porque essas armas, elas são ineficientes para destruir o exército de Satanás. A oração, o jejum e a unidade são armas poderosíssimas para destruir as artimanhas de Satanás. Agora dá uma olhadinha no verso 12. Ó, nosso Deus. Josafá agora, no meio do povo, começa esta oração extraordinária. E ele diz, ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Senhor, se você pegar antes os versículos, nós não temos tempo aqui para ler, Josafá fala assim, Senhor, o Senhor quando tirou o povo do Egito, o Senhor disse que era para a gente não tocar nesse povo, nem nos edomitas, nem nos moabitas, nem nos amonitas. O Senhor disse que era para a gente se desviar da terra dele, não destruir eles. Se os irmãos conhecem a história bíblica, os irmãos sabem que
Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os moabitas eram descendentes da filha de Ló com o próprio pai. Os amonitas da mesma maneira. Os irmãos sabem da história que quando Ló, a de Sodoma e Gomorra foi destruída, só sobrou Ló e as suas duas filhas. E ela embebedaram seu pai numa ação terrível e deitaram com seu próprio pai. Teve um incesto. As duas filhas teve um incesto com o seu próprio pai. E aí nasceram esses dois filhos e daí veio as nações dos amonitas e dos moabitas. Então Deus disse para Israel, não toque neles. Porque Deus tinha um compromisso com Ló, que era sobrinho de Abraão, porque Deus tinha um compromisso com Abraão. Deus disse para não tocar nos edomitas, porque Esaú era filho de Jacó, e Deus tinha um compromisso com Jacó. Então disse, não toca. E agora Josafá fala com Deus, olha Deus, você está aí nos versículos anteriores. Você disse que não era para tocar neles, e agora eles vêm em cima de nós. E agora? O que é que você vai fazer? Agora você não vai julgar? Diz ele aqui no versículo 12. Senhor, se o Senhor não julgá-los, se o Senhor não entrar com a providência, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está para nos atacar. Queridos, nós temos que ser claro com Deus, falar das nossas fraquezas, falar das nossas condições. Nós temos que dizer para Deus, Deus, eu não consigo lutar com esse inimigo, ele é forte, Senhor. Se o Senhor não enfrentar esse exército, se o Senhor não enfrentar esse problema, nós não temos condições de enfrentar esse exército imenso. Irmãos, se nós não orarmos, se a igreja não se prostrar em oração, nós não vamos resistir, irmãos, à destruição que Satanás está fazendo na igreja dele aqui na terra. Se nós não orarmos ao Senhor, se nós não jejuarmos, se nós não buscarmos ao Senhor, nós não temos como enfrentar esse exército que tem a mídia do lado dele, que tem as redes sociais, que tem os poderosos, que tem as fortunas do mundo, e que produz todos os dias lixos e mais lixo para destruir a família, as crianças e o caráter da nossa nação. Não temos força, disse Josafá. Não sabemos o que fazer. Irmãos, Josafá disse, Senhor, eu tenho um exército, nós temos tática de guerra, mas nesse caso nós não temos o que fazer. Amados, parece que nós agora estamos começando a ficar de braços cruzados, com o avanço do ataque maligno sobre as nossas pessoas, principalmente sobre os nossos jovens. Nós estamos sentindo assim, de pés e mãos atadas com os ataques malignos de todos os dias, de todas as maneiras. A cada dia nós estamos perdendo os jovens para as drogas, para o mundo, para as coisas aí. As igrejas estão esvaziando dos jovens. Os jovens não querem mais ir à igreja. Por quê? Porque nós, irmãos, estamos deixando esse exército maligno com suas ações, com as suas redes sociais, com todo esse poderio que ele tem, nós como igreja estamos permitindo isso. Sabe quando? Quando você deixa, como pai e mãe, você deixa de fazer uma campanha de oração dentro da sua casa. Quando você
o seu filho olha para você de manhã e não vê você de joelhos dobrados, prostrado, clamando pela vida dele. Quando a esposa vê o esposo levantar, se arrumar, ir para o trabalho, não vê ele um momento algum orando. Não vê, o seu filho não vê o pai e a mãe se reunindo para estudar a palavra. Os filhos não vê mais os pais indo para os templos. E aí, queridos, nós como igreja não estamos sabendo o que fazer. Josafá não sabia o que fazer. Mas Josafá disse uma coisa interessante no finalzinho do versículo 12. Os nossos olhos estão voltados para ti. Irmãos, igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos, a nossa atenção para Deus. Deus ainda é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Não há quem possa vencer esse exército senão Deus. Não há. E aí, queridos, quando Josafá faz esta oração, e aí Deus começa uma reação imediatamente. Olha o versículo 14. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, levita, no meio da assembleia. Irmãos, Deus levanta um levita. Levitas, vocês que têm o ministério de ministrar a música diante da casa do Senhor. Deus quer usar vocês. O texto diz que Deus não usou nenhum profeta que estava ali. Deus não usou o rei. Deus não usou sacerdote. Deus usou um levita que estava ali cantando. E de repente, aquele levita levanta e diz: ó rei, olha o versículo 15. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá olhou para eles e ele disse: assim diz o Senhor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eu imagino o coração de Josafá, o coração do povo dizendo assim: Deus veio em nosso socorro. Qual foi a primeira mensagem de Jaaziel? Primeira, não tenham medo. Crente, não tenham medo. Segundo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Sabe por quê? Porque essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amados, essa palavra é para nós aqui nessa noite. Josafá, povo, igreja, não tenham medo. Não tenha medo desse exército de demônios que estão aí instalados nos poderes, nos lugares, nas situações. Não tenha medo deles. Outra coisa, não fiquem desanimados, porque o desânimo é uma arma fortíssima para você deixar o exército te vencer. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque batalha contra os demônios não é contra a carne nem contra a sangue. Você não pode lutar contra o diabo. Essa batalha só quem pode vencer é Deus. Porque Jesus Cristo já venceu Satanás na cruz, quando ele derramou o seu sangue ali naquela cruz. Essa causa, essa batalha não é de vocês. Queridos,
Você consegue imaginar o que aconteceu no coração daquelas pessoas? Quando eles falaram assim, olha, Deus falou, o seu exército de 1.600.000 homens não vai adiantar. Os seus argumentos, Josafá, os seus conhecimentos estratégicos de batalha não vai adiantar, porque essa batalha, ela não é carnal. Essa batalha é espiritual. Amados, as piores batalhas que nós temos enfrentado não são as carnais. Porque se você está desempregado, você corre atrás do emprego. Se você está precisando de uma alimentação, você vai e você dá um jeito. Essa você pode dar um jeito. Mas as batalhas espirituais, nós não temos como vencer com essas armas carnais que nós temos. É muito fracas. Elas não são poderosas. Tem mais, disse Jaziel, versículo 16. Amanhã, desçam contra eles. Que estranho. Se Deus acabara de dizer, para eles não ficar com medo, para eles não ficarem desanimados, que aquela batalha era de Deus, e como ele pede o povo para descer contra o exército? Aqui tem uma coisa maravilhosa que a gente aprende aqui, irmãos. Você nunca derrotará Satanás se você não enfrentá-lo. Tiago diz, resistir ao diabo e ele... resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o diabo, você não fica com medo dele. O diabo, você não fica também dando brecha para ele. O diabo, você tem que resistir. E sabe como é que você resiste? Com as armas espirituais. A espada do Espírito, o capacete da salvação. Aquelas armas que estão lá em Efésios capítulo 6. Porque essas armas, elas são poderosas em Deus. Mas vocês têm que ir lá. A batalha é minha. Mas vocês têm que descer lá contra eles. Vão lá. Eles virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão. Olha para aí, irmãos. No fim do vale. Em frente do deserto de Jeruel. Irmãos, será que Deus estava brincando? Onde que ele manda encontrar com um exército poderoso, num número grande? No fim do vale. Ou seja, Israel teria que atravessar o vale e chegar até o fim para enfrentar os inimigos. No fim do vale, o que estava lá? O deserto. A gente aprende aqui, meu irmão, minha irmã, que você, às vezes, tem que ir para o vale, e às vezes passar pelo vale, e até entrar no deserto, para enfrentar Satanás com seus demônios. Vale é lugar de muitas vezes de choro, de lamento, de angústia. Deserto, muitas vezes é lugar de sofrimento, de escassez, de privações. Mas Deus queria lá. Deus queria o povo dele, o exército dele, o rei, todos no fim do vale, em frente ao deserto, porque Deus ia fazer coisas extraordinárias. Versículo 17. Deus fala novamente através do levita. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Mas, então, para que a gente vai para lá? Se o exército não precisava de lutar, então para que ir para lá? Podia ficar em casa. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos os nossos inimigos? Porque a gente quer ficar em casa.
E em casa, meus irmãos, é bom para você descansar, é bom para você estar com sua família, mas a sua casa não é lugar de você lutar contra o inimigo das nossas almas. Sabe onde é o campo de batalha do crente? É nas ruas, é nos valados, é nos becos, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Temos que ir para o campo do inimigo, porque é lá que Deus vai nos dar as vitórias. As maiores vitórias que Deus deu ao povo foi no campo de batalha, e não dentro das casas, não dentro dos palácios. Outra coisa, ainda no versículo 17. Tomem as suas posições. Permaneçam firmes. Vamos imaginar essa cena aqui agora. Os soldados de Israel, o exército de Israel, precisavam ficar na posição de ataque. Precisava ficar na posição de ataque. Meu irmão, minha irmã, nós nunca venceremos Satanás se a gente ficar na posição descansar. Nunca iremos vencer o inimigo da nossa vida se a gente ficar na posição descansar. Precisamos estar nas nossas posições. E aí, a pergunta que cabe a nós nessa noite: qual foi a posição que Deus te colocou? Onde Deus te colocou no exército dele? Na frente? No meio? Na retaguarda? Aonde Deus te colocou o seu exército? Cadê aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Cadê a arma que Deus colocou na sua mão? Você deixou onde? Deixou na posição de descansar? Deixou as armas lá e está na posição de descanso? O soldado na batalha nunca pode ficar na posição de descanso, porque ele não sabe de onde e quando vem o inimigo. Então tome as suas posições, permaneçam firmes. Agora vem a palavra. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Para você ver o livramento, você precisa ficar na sua posição de servo. Para você ver o livramento de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, você precisa ficar na sua posição de servo. Não tenha medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Irmãos, tem coisa mais maravilhosa você saber que Deus está presente ali, naquele momento que você está enfrentando uma batalha. Quando você sente a presença de Deus ao seu lado, te dando vitória. Você não precisa lutar, querido. Você precisa de ficar firme, de estar no campo de batalha. E aí, o Senhor vai pelejar por vós. Aí, queridos, diante dessa palavra, diante dessa promessa, versículo 18 diz: então Josafá teve outra ação. A primeira foi de oração, jejum, e agora, diante da promessa de Deus, que Deus ia livrar a nação de Israel dos inimigos, o texto diz que Josafá prostou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Primeira arma, oração. Segunda arma, jejum. Terceira arma, adoração. Essas três armas, ela faz um arraso no exército do inimigo. Quer experimentar isso? Faça isso. Se você ainda não experimentou, faça isso. E aí, queridos,
A adoração tomou conta daquela congregação. A adoração tomou conta daquele templo. O versículo 19 diz: então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coeritas, levantaram-se e começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O louvor tomou conta daquele lugar. A adoração tomou conta daquele lugar. Aquele povo em pé, já muitas horas ali. Aquele povo não olhava para o cansaço. Aquele povo não olhava para a barriga que estava vazia. Ou aquele povo não olhava se tinha que voltar para casa para fazer comida. Aquele povo estava ali agora disposto a louvar, a adorar o Senhor. É isso que a igreja precisa fazer. A igreja precisa se levantar em adoração. Às vezes, irmãos, você vem ao culto, você não abre nem sua boca. E se o inimigo te atacar, como é que você vai fazer? Irmão, se tem uma coisa que Satanás detesta, é o verdadeiro louvor. O verdadeiro adoração. Quando você está adorando, quando você está louvando, Satanás, ele casca fora de perto de você. Versículo 20. De madrugada. Que hora foi, irmãos? De madrugada. Não foi meio-dia, não foi 9 horas da manhã, não foi, foi de madrugada. Partiram para o deserto de Tecoa. Ah, eu vou, mas primeiro eu tenho que escovar os dentes, primeiro eu tenho que fazer, passar no salão, cuidar do cabelo, porque eu tenho que estar na presença do Senhor, eu tenho que vestir aquela roupa. Ah, primeiro eu tenho que cuidar. De madrugada, toda aquela gente se levantaram e foram para o deserto. Rei, exército, sacerdotes, levitas, todo o povo foram para o deserto. Mas quando estavam saindo, Josafá para dar uma injeção de ânimo neles. Agora, Josafá estava assim, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele diz: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé, igreja, irmão, irmã, tenha fé no seu Deus, e você receberá o sustento que você precisa. Tenha fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Irmãos, muitas vezes nós não estamos levando a sério, a palavra do profeta entra por esse ouvido, sai por esse, nós não estamos tomando posse da palavra que estão sendo ministrada nos púlpitos das igrejas. Os profetas estão falando, os profetas estão chamando a atenção, mas nós não temos fé neles, nós não acreditamos neles. Não é porque eles são homens, é porque eles estão incumbidos de transmitir a palavra de Deus. Nós precisamos honrar os nossos profetas. Só teremos vitória quando a gente acreditar que aquele profeta que ele está falando é o que Deus está mandando fazer. Se não for, Deus vai cobrar caro dele. E aí, a cena se repete do dia anterior, se repete novamente. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá faz uma assembleia, e aí houve unanimidade de que eles deveriam descer para o deserto louvando. Olha o versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem as suas vestes sagradas e marchassem na frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louve a Deus, o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A música só tinha essa estrofe, amados. Às vezes a gente fica preocupado, irmãos, com as estrofes dos hinos que a gente quer cantar. Aí a gente gosta mais daquelas do que de outras. Irmãos, a música de louvor a Deus, ela pode só ter uma estrofe, ou uma sentença,
ou uma frase. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Repita isso o tempo todo, que você vai ver. Não importa se está sendo repetitivo, mas só isso que eles falavam. Os sacerdotes, os cantores, com as suas roupas sagradas, iam na frente do exército. O exército agora não ia na frente, sabe por quê? Porque de nada adiantava o exército ir na frente. Porque quem precisava ir era o exército que Deus escolheu para louvar, para cantar louvores ao Senhor. Versículo 22. Logo que começaram a cantar, presta atenção, amados. Logo que começaram a cantar, o Senhor, Deus, causou uma confusão entre os moabitas e os amonitas e os edomitas, e eles foram, o quê? Derrotados. Irmãos, sabe o que começou a acontecer lá? Eles que estavam unidos para destruir Israel, começaram a se desentender entre eles. Começaram uma briga entre eles. E foi uma confusão, começaram a se matar. Olha o versículo 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e o destruíram completamente. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Se você começar a adorar o Senhor, se você começar a orar ao Senhor, se você começar a jejuar, sabe o que é que vai acontecer? O inimigo vai lutar contra eles mesmos. Eles vão se destruir uns aos outros. E você só vai ficar olhando a derrota dos inimigos da alma, que é Satanás. Aí, depois que os amonitas destruíram os edomitas, eles começaram a lutar entre eles mesmos, os amonitas contra os moabitas, que eram nações irmãs, que eram filhos das filhas de Ló. Entre eles mesmos começaram a brigar. E aí o que aconteceu? Morreram todos. Olha o versículo seguinte, irmãos. Versículo 24, quando o exército de Judá chegou ao lugar, no alto do deserto, eles viram o chão coberto de corpos, ninguém tinha escapado com vida. Irmãos, eles saíram para ver um exército numerosíssimo. Quando eles chegaram lá, só tinha corpos. Imagine a cena. Milhares e milhares de milhares de milhares de corpos mortos lá. Sem Israel levantar uma espada, um arco, derramar nenhuma gota de sangue de Israel. Sabe por quê? Porque Deus não disse que a batalha era dele. E Deus venceu essa batalha. Versículo 25. Aí Josafá e os seus soldados começaram a pegar tudo que havia do acampamento do inimigo. Encontraram muitos animais, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando coisas, mas havia tanta coisa que eles não puderam levar em 3 dias. Você está entendendo aqui, amados? O que Deus fez? Deus só não derrotou os inimigos, como também pegou o despojo do inimigo, a riqueza do inimigo e deu para Israel. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. 3 dias aquele povo carregando. Eu imagino aquele povo trazendo as carroças e jogando ouro, prata, roupas e coisas, os animais, levando e não dava conta, voltava de novo, não dava conta. 3 dias carregando os objetos e não dava conta. Versículo 26. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca, ou de Beracá, e louvaram o Senhor.
É por isso que aquele lugar se chama até hoje Vale de Beraca. Ou seja, Vale da Bênção. Beraca é bênção. Aquele lugar que era um lugar de inimigo, aquele vale que estava cheio de inimigo, se tornou no Vale da Bênção. Porque ali o povo de Israel não só teve os seus inimigos derrotados, mas como teve muita riqueza para levar para casa. Versículo 27. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus tinha lhe dado vitória na luta contra os seus inimigos. E quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música, de harpas, de liras e de trombetas. Queridos, na hora da angústia foram para o templo, na hora da alegria foram para o templo. Irmãos, a gente precisa levar a sério essa questão de congregar. Às vezes a gente não leva muito isso a sério. Mas é quando o povo de Deus está congregado que a igreja fica forte. Quando nós estamos afastados um do outro, nós ficamos frágeis. O inimigo aproveita, porque ele sabe que tem brecha no meio de nós. É hora da igreja, essa igreja, se reunir. Vamos ficar unidos, irmãos, porque temos um inimigo aí fora querendo nos destruir. Jerusalém, o povo voltou para Jerusalém e voltaram para o templo para adorar o Senhor. Agora, versículo 29 e 30. Quando os outros povos, as outras nações, souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Quero te dizer, irmãos, quando Deus te der a vitória, e quando Deus te dá a vitória, os seus inimigos vão ficar com raiva, com medo de você. Ele não tem coragem mais de te enfrentar. Ele não tem mais coragem de vir contra o seu filho, contra a sua filha. Porque ele sabe que é ruim para eles tentar entrar na vida daquela família. E o versículo 30 dizia assim: o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois deu-lhe paz com todas as nações vizinhas. Ou seja, não houve mais ataques dos inimigos, porque o Senhor tinha dado a paz. A Bíblia diz que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não é como a paz do mundo. Para a reflexão nossa, irmãos, para a gente ir embora para casa, o que aprendemos com Josafá nessa noite? Primeiro, precisamos usar as ferramentas, oração, que é pedir, buscar e bater. Essa é a ferramenta. Precisamos usar essas ferramentas na oração. Segundo, o medo não pode nos paralisar. Josafá ficou com medo, mas ele não ficou paralisado. Ele foi para os pés do Senhor. Terceiro, se quisermos vencer os inimigos, precisamos ficar unidos e reunidos. Porque muitas vezes estamos reunidos, mas não estamos unidos. Nós precisamos ficar unidos e reunidos. Quarto, reconhecer as nossas limitações contra o exército maligno que nos afronta todos os dias. Quinto, precisamos de estratégia, mesmo que a batalha seja de Deus. Não podemos ficar de braços cruzados, mesmo que sabemos que temos um Deus que está lutando por nós. Precisamos determinar a nossa vitória, confiando em Deus e em seus profetas. Quais serão os resultados da oração em ação? Vamos ver nossos inimigos se autodestruindo? No lugar de um poderoso exército, vamos ver um vale cheio de defunto? Vamos receber tantas bênçãos que 3 dias, 3 semanas, 3 anos serão insuficientes para
carregarmos tantas bênçãos. Deus vai transformar o vale de morte em vale de bênção. Os inimigos é que vai ter que ter medo de você, e não você que terá medo deles. Porque Deus te fez para você ser cabeça e não cauda. E em último lugar, lembre-se, a oração mais a fé provoca a ação e a reação de Deus. Que nessa noite, queridos, essa palavra, ela possa estar no seu coração, estar diante de você. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você está lutando, essa batalha está difícil. Busque ajuda, busque o Senhor. Faça um propósito de oração, faça um propósito de jejum. Não precisa falar para ninguém, não. Você e Deus, Deus e você. E eu tenho certeza de que você vai ter vitória em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, estamos embevecidos por essas palavras, ó Deus, que o Senhor nos mostrou nessa noite. Pai, para uma situação extrema, impossível, ó Deus, que o teu servo Josafá e o seu povo estavam enfrentando, não tinha saída, o inimigo era poderoso, não tinha como escapar, mas Josafá não confiou no seu exército, por mais numeroso que ele fosse. Josafá usou as armas que quebra barreiras, que vence inimigos, a oração, a fé e o jejum e o louvor. Ó Deus, que nessa noite essas ferramentas, essas ações esteja agora muito patente diante de nós, porque nós temos inimigos poderosos, inimigos numeráveis, mas nós temos o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem, nós temos um Deus. E se nós clamarmos, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a tua face, o Senhor vai ouvir dos altos céus e vai nos dar a libertação, e vai nos dar cura, e vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Pai, é isso que eu ministro para esse povo aqui nesta noite, para o povo que está diante dessa rede social. Ó Deus, que dessa noite possamos não ter medo, que possamos ficar firmes, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Vamos colocar em pé e vamos orar, e vamos louvar ao Senhor, para a gente terminar louvando assim como Josafá louvou com o seu povo diante da vitória do Senhor.
Faça um convite ao Espírito Santo do Senhor. Peça para que Ele habite o seu coração. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus que está presente aqui nessa noite. Aleluias. Amados, Deus abençoe a vida de cada um. Vá em paz, que o Senhor vos acompanhe e que você possa estar conosco aqui novamente no próximo domingo. Você que está nos acompanhando através do Facebook, YouTube, se você puder participar conosco aqui presencialmente no próximo domingo, será um prazer enorme. Avenida Dr. José Mariano, 484, amém? Citrolândia, Betim, Minas Gerais. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém.